Vocês não têm ideia do prazer de eu estar aqui nesse momento. Vocês não têm a mínima ideia. Porque eu tenho uma lembrança extraordinária aqui. Aqui eu participei do primeiro campeonato onde o Clube Atlético Paulistano foi campeão de basquete. Agora eu não estou muito preciso no ano, se foi 2013 ou 2014. Só que hoje a minha missão vai ser muito mais nobre. Eu vou tentar, em poucos minutos, falar um monte de coisas maravilhosas. E nós vamos começar já. De novo, agradeço a direção do Clube Atlético Paulistano. Para mim, sem nenhuma arbitrariedade, o clube mais legal, mais bonito do nosso país. Viva o Clube Atlético Paulistano! É uma honra eu estar aqui falando e eu não vou decepcionar a tradição desse clube maravilhoso. Eu vou falar em nome da Escola Paulista de Medicina. A Escola Paulista de Medicina, como a Zezé já disse, possui o maior arquivo de patologia muscular do mundo. Na verdade, nós chegamos a completar, eu e o Acari, a 40 mil biópsias musculares. Se praticavam muito mais biópsia muscular na década de 70 do que hoje em dia, porque, pois com o advento do exame de DNA, muitas biópsias musculares deixaram de ser necessárias. Em todo caso, a gente adquiriu esse conhecimento que é extremamente útil para todos vocês idosos que estão aqui presentes. Eu estou vendo meninas de 20 anos, mas eu também estou vendo alguns idosos. Então, essa aula, essa palestra rápida e objetiva e sensacional para a vida de vocês é muito para falar sobre a longevidade humana com saúde. O meu grande amigo, Acari de Souza Buri de Oliveira, hoje considerado um dos maiores neurologistas do nosso país, ele é o cofundador do setor de patologia neuromuscular da Escola Paulista. Às vezes a gente faz ciência, mas a ciência não tem utilidade prática nenhuma. Existe uma diferença muito grande entre o que é pesquisador e quem é cientista. O que é um pesquisador? Todo cientista é pesquisador também, mas nem todo pesquisador é cientista. Então a gente tentou fazer ciência fazendo pesquisa. E isso começou justamente na medicina esportiva, com a fundação do Refis, o centro que até hoje é famoso no mundo inteiro, de futebol do Esporte Clube São Paulo Futebol Clube, onde depois se tornou tricampeão do mundo. Então, é com muito orgulho que eu apresento o Refis até hoje. Antes do Refis, os 11 jogadores, para vocês terem uma noção, eles faziam o mesmo tipo de treinamento. O back treinava que nem o lateral direito trabalhava como centroavante, e são jogadores que ocupam posições diferentes no campo. O que esse centro científico, o primeiro centro científico de patologia muscular, que teve uma utilidade prática, aqui no caso, divulgar o Brasil e divulgar o São Paulo Futebol Clube, foi estabelecer que cada jogador deveria ter um treinamento, específico para cada jogador. Aqueles que são velocistas, por exemplo, vão treinar de forma mais aeróbica. Aqueles que têm maior impulsão, vamos aprimorar a força muscular e dar maior massa muscular a esses jogadores. Sendo uma coisa mais importante, a gente identificou que a enorme maioria das lesões musculares do futebol é justamente atrás da coxa. É um músculo chamado bíceps femoral. Nós temos o bíceps braquial e o bíceps femoral. Pois é esse jogador que nós incentivamos, não só o Brasil, o mundo inteiro, a fortalecer para diminuir o número de lesões musculares no futebol. Além disso, tornou-se também prática o conhecimento da patologia muscular, porque jogadores famosos, como por exemplo o Ronaldo, que eu tive a oportunidade de liberá-lo quando ele voltou para o Brasil a jogar futebol, assim, lembrando o Valdívia e o outro menino que também foi muito famoso, o Alexandre Pato, que infelizmente não vingou no futebol, e eu vou mostrar o porquê,
logo mais, tá certo? E dessa maneira a gente transforma a ciência em alguma coisa prática e útil para a sociedade. Tem muito paper, tem muito artigo de medicina que fica guardado no currículo Lattes e não é utilizado de maneira alguma, só como referência para outras publicações ou para os mais jovens se tornarem professores de medicina. Eu hoje tenho só dois caminhos para dizer para os idosos, só dois. O primeiro está relacionado ao fato da gente ser humano. E eu quero dizer, com todo respeito aos colegas que porventura estejam aqui presentes, os médicos hoje da modernidade, muitos deles se esqueceram que nós somos seres humanos. Nós não somos um agregado de átomos, de bases, de DNA, ou de pedacinhos, e que falta um pedacinho dentro da gente e a gente fica doente. É preciso dar valor ao aspecto humano da nossa condição humana, da nossa existência humana. Por quê? Porque em sabendo disto, enxergando a medicina e a saúde assim, em vez de tratar da doença do fígado, da doença do pâncreas, eu vou tratar de uma pessoa que se chama Alberto Patati Patacolá Patacolá. Pois, em se tratando da pessoa, eu quero crer que os problemas que ele, porventura, tenha, vão possivelmente desaparecer. Então, essa abordagem que faz apologia da psicologia e do reconhecimento, que não é só bactéria, não é só Covid, que machuca e que maltrata as pessoas, mas é o contexto da vida. Eu sou absolutamente contra a telemedicina, absurdamente contra a medicina online. Como eu posso ajudar alguém se eu não estou olhando nos olhos dessa pessoa, se eu não posso examiná-la com as minhas próprias mãos, se eu não posso perguntar para ela qual é o momento de vida que ela está vivendo, as coisas que estão acontecendo dentro da família dela. Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui no Paulistano. Faltou muito isso nessa última pandemia. Um pouco mais de humanismo no tratamento médico. Se espalhou muito terror, muito horror. E faltou carinho, faltou habilidade, humildemente. Pelo menos daquilo que eu vi dentro da minha faculdade de medicina. E sempre recriminando. As duas coisas que então a primeira é esta, são as emoções humanas. E, para todos os idosos aqui presentes, mas muito mais que a pandemia do Covid, o que mais me impressionou é a pandemia que está acontecendo hoje no mundo, quando a gente viaja para fora do nosso país, que é a pandemia da depressão, que pegou os idosos despreparados, as condutas, no meu entender, humildemente, muito agressivas, como isolamento. Quando se isola uma pessoa idosa, quando não deixa ela compartilhar a vida com um netinho, nem mesmo com um filho, como neuromuscular, eu só posso chamar isso de um assassinato em câmara lenta. Essas pessoas vão adoecer. Né? Então, o contrário da depressão é a primeira frase para os idosos aqui presentes. É a alegria. A felicidade. É muito fácil ficar feliz quando a gente é bonito, quando a gente tem esse sorriso, né? E quando, por exemplo, como é que a gente vai conseguir ficar feliz dentro de uma prisão com um pinico, por exemplo, só dentro da prisão? Então eu vou usar essa história, contada por um sábio antigo, que contou a seguinte história para dar uma dica para vocês como procurar a felicidade quando a gente não é bonito que nem aquela moça e quando a gente está nas situações difíceis da vida. Ninguém veio nessa vida para passear. A vida é dura. Só quem já passou dos 60 sabe que a vida é dura. O senhor já passou dos 60? Já passou dos 60? Cadê aquele livro? Eu quero dar um livro de presente para ele que foi o primeiro. Eu trouxe alguns livros para dar de presente e depois, às vezes, vai sortear os livros para os outros. Esse aqui é o médico, como eu enxergo a medicina e como eu acho que os médicos deveriam ser educados.
Só para quem passou dos 60 sabe que a vida é dura. Então, vamos contar essa historinha. Eram 4 religiosos que foram presos injustamente e os que os prenderam, os policiais, deixaram um pinico dentro da cela, porque dessa maneira, além de eles estarem presos, eles não podiam rezar, porque essa cela tinha uma conotação de banheiro. E os religiosos não podem rezar dentro do banheiro, na maior parte das religiões. Então um deles tirou uma ideia, e é dessa ideia que eu quero pegar para dar a mensagem, a segunda, da felicidade nos tempos difíceis. Eles começaram a dançar em volta do pinico. E eles dançaram, e eles gargalharam, e eles riram. Riram tanto, gargalharam tanto, que os policiais ficaram tão bravos, que eles tiraram o pinico de lá de dentro. E eles puderam pelo menos rezar. Pois quando a vida nos aperta, quando os momentos mais difíceis, e quero dizer, abrir um parênteses para dizer o seguinte, da mesma maneira que a maior felicidade do mundo a gente encontra na nossa própria família, nos nossos próprios filhos, e genros e noras, é também na própria família que podem vir os maiores fantasmas, os maiores obstáculos para vencer. Eu achei o pinico bonitinho para a gente lembrar, para a gente sair dos momentos duros da nossa vida. Talvez Deus tenha colocado esses momentos difíceis com uma única missão, que é para a gente ultrapassá-los. Talvez a vida teria sido muito monótona. Quero dizer que todo cientista acredita em Deus, né? Que é uma coisa óbvia. Um cientista não criou um átomo na Terra. Um cientista vive de probabilidades estatísticas. Enquanto que o nosso Criador, da escuridão fez a luz, e do nada criou a vida, sem que qualquer cientista deste planeta possa explicar alguma coisa ligada à sabedoria divina. Então, é obrigatório, pela incapacidade do cientista de saber explicar certas coisas, que ele deveria, por inteligência, ter fé e acreditar em Deus. E ao contrário do que dizem a grande maioria das televisões e os jornais hoje do mundo inteiro, que aliás andam muito amiguinhos, muito corporativos. É difícil hoje uma pessoa se expressar na televisão. Eu fui professor titular de medicina em 3 universidades do estado de São Paulo. Foi muito difícil. Eu tenho acesso aos aparelhos televisivos e à imprensa. A gente tem que falar normalmente o que a imprensa quer. É muito difícil a imprensa aceitar alguma coisa diferente. Mas, voltando à felicidade, eu estava falando que no próprio interior da família encontram-se os maiores obstáculos que a gente tem a vencer. E a vida seria muito monótona, talvez, se não tivesse esses obstáculos. Por que o esporte participa dessa palestra? Porque esse é o caminho nosso. Eu sou idoso. Pela Organização Mundial da Saúde, pessoas com mais de 60 anos de idade é idosa, né? Eu não me acho muito idoso, porque, olha, eu consigo surfar ainda. Comecei a aprender a surfar com 60 anos de idade, depois nós vamos falar uma frase sobre isso, mas a Organização Mundial da Saúde considera nós idosos. E teve um momento, até que eu vi na imprensa leiga, que a Organização Mundial da Saúde queria colocar um CID para idoso. O maior absurdo que eu já ouvi falar em medicina. Ou quer dizer que o idoso era doente por conceito pela Organização Mundial da Saúde. Mas os médicos devem ter se rebelado e isso não aconteceu. Então, pelo menos, somos idosos, mas estamos saudáveis, graças a Deus. E que continuamos assim por muitos anos. A todos vocês idosos. E vou dar a dica maior possível que eu poderia dar a partir desse momento. E a dica está na prática de esporte. Existem vários tipos de músculos
no nosso corpo, dependendo dos ossos. Esses músculos são chamados músculos esqueléticos. Por que eles são chamados músculos esqueléticos? Porque eles estão grudados nos ossos. E eles são, por exemplo, eu estou andando de lá para cá, porque o meu quadríceps, o meu tríceps, a batata da perna, está puxando eles. Eles são chamados músculos esqueléticos porque eles movimentam o esqueleto. Mas tem músculos muito importantes também e que às vezes não são nem lembrados pelos médicos. Por exemplo, em todos aqueles que apoiaram o isolamento, se esqueceram que existe um tipo de músculo que está no corpo inteiro, que se chama musculatura lisa, está na parede de todos os vasos sanguíneos do nosso corpo, e que são fundamentais para manter a nossa pressão sanguínea, por exemplo, e para evitar um monte de patologias. Então é preciso ter em conta que a musculatura lisa, ela está presente em todos os vasos sanguíneos e ela é fundamental. E o que acontece no isolamento? Que a vida não reconhece a inatividade. Tem um radialista que eu adorava ele quando ele era jovem. Eu queria até que ele me entrevistasse um dia. Marcelo Taz. Ele sempre pergunta para o entrevistado o que é a vida. A vida é movimento. A vida é paixão e movimento. Esse é um diapositivo de um idoso que está sentado na cadeira, escutando a Rede Globo, sentado sem se mexer por causa do vírus, e vai ficar lá 1 ano. E ficou lá 1 ano. Ele perdeu, olha o tamanho dessa fibra muscular, olha o tamanho dessa fibra muscular e olha o tamanho dessas pequenininhas. Ele cursou com atrofia muscular. Não se pode querer evitar uma doença causando um outro tipo de doença numa pessoa. Então, a medicina tem que evoluir e ela vai evoluir com isso que aconteceu. Hoje o tema da aula não é Covid, mas eu quero aproveitar, já que eu falei essa palavra, eu quero cumprimentar um médico aqui do Paulistano, que logicamente não deve ser maioria consensual, mas devem ter as pessoas que gostam dele, devem ter as pessoas que não gostam, como com qualquer médico. Mas eu bato palmas ao professor doutor Zeballos, porque ele foi espetacular. E quem não gosta pode estar com dor de cotovelo, com outra coisa, porque ele arrasou no tratamento. As pessoas achavam que o Covid dava pneumonia. E não dá. Só foi possível depois que as autópsias dos italianos mostraram que o Covid é uma reação hiperérgica e cursa com tromboses pequenininhas nos pulmões, que depois vêm as bactérias nesse tecido morto e causam as pneumonias. Então as pneumonias no Covid, na imensa maioria, disparada, ela é secundária aos processos de coagulação intravascular disseminada. O que o Zeballos fez? Fez de um fato, de uma pesquisa que ele fez, ciência, porque ele modificou o tratamento de Covid, só isso. Por isso que ele tem que ser aplaudido, entenderam? E eu vou falar para vocês, Zeballos, que devia estar aqui, não está aqui, estou chateado com você, estou falando por isso que ele está aqui na minha frente, porque eu queria que ele estivesse presente para ouvir essas minhas palavras, porque você salvou centenas de vidas no Brasil. Parabéns para o professor Dr. Zeballos, palavra de Benny Schmidt, o chefe da neuromuscular da Escola Paulista de Medicina, onde ele foi lá dentro muito criticado. Eu não podia deixar de citar o nome dele na noite de hoje. Mas vamos voltar ao isolamento. As fibras musculares estão atróficas. Elas vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. Elas quase desaparecem. E quando elas desaparecem, aí não é mais gostoso ficar vivo e viver na plenitude, nem ter felicidade, porque a gente não pode andar sozinho, a gente não levanta do chão sozinho, a gente não consegue se vestir sozinho. E eu fui vítima na vida de vários acidentes vasculares cerebrais. E posso dizer para vocês, pelo meu sofrimento, não pode ter coisa pior nessa vida do que a gente depender dos outros, para tomar um banho, para colocar uma roupa.
E vou fazer aqui um arrazoado espetacular para todos os idosos aqui agora. Vejam bem a importância disso que eu acabei de dizer. A palestra vale só por isso. Só isso que eu vou falar agora. Vamos supor que está todo mundo com 60. Não vamos nem aumentar um aninho. A expectativa de vida hoje do homem é tranquilamente nonagenária. É 90 anos. Né? Existe um movimento na Organização Mundial de Saúde para mudar o idoso para a faixa de 70 anos, ao invés de 60. Se a minha expectativa de vida é 90 anos, olhem só que legal. De 90 menos 60 são... Quem vai responder vai ganhar outro livro. 90 menos 60, a de verde aqui que é muito bonita. Eu vou dar para ela então. Mas ó, já que ela é uma mulher e bonita, eu vou dar um livro de amor. E essa moça de verde ali, passa por favor, Daniel. Como você chama? Como? Você mesma de verde. Laura. Laura. 30 anos. Vejam bem, se eu sou idoso com 60 e eu tenho mais 30 anos a viver, é metade da vida que eu já vivi. Meu Deus do céu, não vale a pena conservar os nossos músculos, apagar a televisão, apagar a Rede Globo? Eu vou dizer uma coisa que faltou, aquilo que mais me machucou. Eu sou um arauto da yoga. Por que ninguém nessa televisão não falou para esses velhinhos que estavam trancados dentro de casa? Podiam praticar uma yoga dentro de casa, respirar, fazer um pranayama, uma respiração. Iriam salvar vidas de muita gente. Olha, aqui está o slide que eu... Ai, que bom, dessa vez eu acertei. Eu não tinha acertado nenhum slide que eu queria colocar até agora. Olha aqui. Quem é o motor da célula? São as mitocôndrias. Todas colocadas, não é bichinho. Isso aqui são células respiratórias. Isso aqui é uma biópsia muscular, isso aqui é uma fibra muscular infectada por um vírus. E o fato de ter proliferação mitocondrial mostra o quanto o vírus precisa de motor da célula. Então, gente, essa coisa de falar de gotícula respiratória, sair da boca para infectar os outros, não dá. Porque cadê o motor para manter estruturado o vírus? E vou dizer mais, eu não sei a resposta de jeito nenhum. E vou dizer mais, e desafio qualquer médico, estão gravando, né? Eu desafio qualquer médico do mundo a dizer como é que se dá a transmissão de um vírus intracelular na população. Essa proliferação mitocondrial, ela é dada numa miosite viral, mostrando que a mitocôndria ela produz as maiores enzimas que participam do ciclo de Krebs, que gera um monte de ATP, e aí sim o vírus consegue ficar estruturado. Vamos voltar para a alegria e felicidade, porque eu não quero ficar falando só de patologia muscular, eu quero que os idosos tenham noção da complexidade da vida humana. E eu quero dizer que, além da felicidade, é muito inteligente para um idoso se tornar mais humilde na vida, ficar mais satisfeito com coisas menores, sabem? E eu vou contar em 20 segundos agora, mais rápido. Certo dia, eu e minha esposa tivemos a oportunidade de visitar um grande general do nosso país, extraordinário. Segundo os amigos dele, talvez realmente o que mandava no nosso país e que talvez ainda mande até hoje. Pois bem, e ficamos extremamente impressionados, já na entrada da casa de onde mora esse general. Era uma casa que não estava muito bem pintada. Era uma casa que nós entramos, e eu vou me arrepiar de novo, como eu sempre me arrepio quando eu lembro dele. Ele está vivo. Ele está doente, mas está vivo. E ainda manda, viu, no nosso país. E manda muito. E eu me arrepio porque eu e minha esposa não fomos capazes de perceber dentro daquela casa pequena,
de dois ou três dormitórios, não posso dizer assim, porque não fiquei entrando na casa do general, mas não tinha um objeto de luxo lá dentro, não tinha um cinzeiro de prata, não tinha um luxo. Eu vou fazer a pergunta para vocês, e se a gente resolver entrar na casa dos políticos do Brasil agora? Vai ser igual? Mas eu cito, general, porque nós estamos próximos das eleições, para dizer que existe gente patriota no meu país. E eu sou brasileiro demais. Só quem viveu fora do Brasil pode sentir o amor que eu tenho pelo meu país. E saber o que eu estou falando. É bom viajar, é bom demais. Mas eu juro para vocês, é muito melhor voltar. Vamos cuidar do Brasil. Vamos fazer um grande paulistano no país, onde a sociedade é educada, a sociedade não grita, não tem briga dentro do clube. Em todos os anos que eu permaneci aqui, eu fiquei muito impressionado. E de novo, viva o paulistano, e que o Brasil seja um enorme paulistano. Para terminar a história da humildade para os idosos, quero contar uma outra historinha legal. Depois de tantos acidentes vasculares cerebrais, eu comecei a participar da minha religião um pouquinho mais, conheci um rabino, e esse rabino me contou essa história aqui de humildade. Tinha alguém que acordava de manhã cedo e não tinha vontade de levantar da cadeira, e que não tinha vontade nem mesmo de viver um novo dia. E aí ele falou, olha, você vai lá na Polônia, perto da Polônia, vai procurar esse homem sábio que eu vou lhe dizer, e lá você vai se curar da sua depressão, que era uma depressão que não acabava nunca. Por isso que a humildade é muito importante para a gente combater também a depressão. E essa pessoa seguiu os conselhos, foi até esse sábio, e quando chegou na casa do sábio, observou que na casa do sábio não tinha móveis, não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha praticamente nada, e contou a história para o sábio. E falou, sábio, foi um rabino mandou eu aqui, porque aqui eu ia aprender a sarar da minha depressão, e eu vim aqui te pedir, por favor. E o sábio virou para ele e falou assim, escuta, mas o rabino está totalmente enganado. Falou, como assim? Mas filho, eu nunca senti depressão na vida. Quando a gente examina um paciente, idoso principalmente, existe um esquema chamado esquema de Superville, em que quando os olhares principais, quando o rosto principalmente olha para cima, a gente sabe que esse paciente não está depressivo, não está triste. Quando os olhos estão horizontalizados, ele está calmo, e quando o olhar está inteirinho para baixo, toda a rima bucal para baixo, a gente consegue reconhecer. Por isso eu repito e repito, não acredito em medicina online. Pode vender bastante, hoje em dia tem coisa que vende tanta coisa, mas não é por causa disso que a gente tem que acreditar em tudo que vende. A espiritualidade, a humanidade, a sociedade tem os seus valores morais e éticos muito mais importantes do que o dinheiro. Ora, os esportes, vamos ver, vamos comparar os esportes da época dos gregos com a nossa época de hoje. Puxa vida, os gregos, por exemplo, treinavam em ginásios. Ginásios, em gregos, quer dizer desnudados. Eles tiravam a roupa, eles treinavam nus, mas não tinha nenhuma conotação erótica nenhuma. Eles ficavam nus porque eles queriam mostrar que eles não tinham nada para esconder, que eles eram pessoas de ética. Porque se eles não tivessem ética, eles nem poderiam competir. Eu fico imaginando comparar hoje um jogadorzinho de futebol brasileiro com um atleta grego da antiguidade. Aliás, atleta, a palavra atleta vem de atlos, que em grego significa aquele que quer ter uma marca no esporte. E eles queriam ter uma marca para se aproximar de Deus. Tudo era Deus. Os gregos eram politeístas. A lua era Deus, o sol era Deus,
E eles achavam que vencendo essas batalhas internas, vencendo as competições, eles estariam próximos dos deuses. O tema da aula foi longevidade com saúde. Eu vou dizer agora a segunda coisa para todos os idosos aqui presentes, que pode aumentar a longevidade de vocês todos. Eu disse que se a gente praticar esporte, sobretudo, às vezes eu vejo um idoso no Ibirapuera correndo devagarzinho, 40 minutos, e ele acha que está tudo bem. Não é assim. Isso é um esporte aeróbico, ele pode fazer bem para o sistema cardiovascular. Mas, para a gente ganhar massa muscular, as piscinas são fundamentais para fazer exercícios contra a resistência, ou na academia, aliás, é belíssima a academia aqui do Paulistano, na academia com levantamento de peso. Eu sou uma pessoa que não tenho a menor paciência para levantar peso. Mas, uma coisa é não ter paciência e não gostar. Outra coisa é a gente fazer para viver independente. Porque a independência não tem preço. E só depende de vocês. Só depende de vocês. Se vocês fizerem exercícios. Eu, presidente do Brasil, primeira coisa que eu faria, é lógico que a indústria farmacêutica ia me matar. Porque eu ia obrigar todo brasileiro a praticar yoga, por exemplo. E se eu fosse para o Congresso Nacional, eu não ia nem sair de lá vivo. Porque ia tentar dizer para os políticos do nosso país que uma das maiores causas de saúde, de verdade, que a gente pode ter, é a gente trabalhar. É a gente não parar de trabalhar nunca. Trabalhar é saúde. Parou de trabalhar, escolha alguma outra coisa. Nunca é tarde para se escolher nada nessa vida. Olha, eu dei o meu próprio exemplo de começar a surfar aos 62 anos de idade. A gente não tem um tempo dia limitado para a gente começar a fazer alguma coisa nova. Em neuromuscular, só tem uma coisa que a gente nunca pode fazer. E agora quem responder, eu vou dar o livro do cachorro, que me ajudou durante 10 anos a fazer muitas criancinhas voltar a andar. Qual é a única, por tudo isso que vocês ouviram até agora, qual a única coisa que o ser humano não pode fazer nunca na vida? Não fazer nada. Quem falou? Está aqui. Eu fiquei maluco quando, para evitar uma pandemia, se isolou, se fez lockdown no mundo inteiro. Não é só matar e morrer, mas e o momento que eu estou vivendo? A privacidade de quem está vivo, né? Cercear a vida de quem está vivo, quem está doido para viver. Então a minha resposta é para todos esses, é essa que eu vou dar agora. Não vou xingar jornalista, não vou xingar as televisões, mesmo porque meu assessor de imprensa está aqui presente. E eu não vou xingar, eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para a gente viver em dobro, para a gente viver em triplo, para a gente trabalhar de novo em dobro, em triplo, para recuperar o tempo perdido. Porque nós não somos derrotistas, nós não somos derrotados, como alguma parte da imprensa quer. Nós somos vencedores. O ser humano é um vencedor. Segundo, morfologicamente, desde do esqueleto da Lucy, nós estamos há 1 milhão de anos envelhecendo. Nós somos vencedores e já passamos, com certeza, por uma era glacial e continuamos aqui. O ser humano é vencedor. Vamos recuperar o tempo perdido, vamos olhar para frente. O mundo não acabou e nem vai acabar por causa da pandemia. A todos aqueles que proclamaram isso, e que causaram horror, e que não ajudaram em nada as pessoas a continuar a vida delas, cada uma delas. Eu quero falar das crianças, porque a primeira vez que eu vim aqui, eu falei com vários pais, não foi nesse, aqui eu estou muito mais à vontade. Cadê a Zezé? Muito obrigado, Zezé. Eu quero dar livro para a Zezé também, pode? Aqui eu estou muito mais à vontade, andando de lá e para cá. E lá, quando eu falei no auditório do Clube Atlético Paulistano, eu deixei essa mensagem aos pais de todas as crianças.
Eu vi muita criança aqui, e não pode existir nada melhor do que criança. E o esporte é fundamental na criança, porque o esporte, ele faz proliferar, não os neurônios da cabeça. A gente nasce com os neurônios, não dá para pôr injeção de neurônio na cabeça, senão a gente até colocava algumas pessoas que precisavam, né? Mas não dá, esquece, não dá. Não tem esse negócio de célula-tronco, tá certo? E vou dizer mais sobre célula-tronco, já que eu citei célula-tronco. Cuidado com célula-tronco. Tá certo? Hoje em dia, isso aqui não é palavra de Benny Schmidt, não é palavra da Escola para a Medicina. Hoje em dia não existe tratamento catalogado, reconhecido por uma comunidade inteira médica que faça certas doenças que usavam célula-tronco até muito próximas do passado. Geralmente são tratamentos caríssimos e que não mudam o curso da vida da pessoa. O que a gente tem que fazer para ter saúde é viver. Aproveitar a vida, porque a vida é espetacular. E vamos estimular as crianças a praticar, não nuas, mas a praticar o esporte, como os gregos faziam. Vamos ensinar eles a competir. Vamos usar o esporte para educar. Meu Deus, como falta educação no nosso país. É uma vergonha, às vezes a gente abre um canal de televisão e essa televisão não dedica nem 5 minutos à educação do próprio país, né? Então, e como as televisões são uma das coisas mais importantes hoje da vida humana, durante os recreios, durante as paralisações do dia, todo mundo vai assistir televisão, elas deviam que ter um compromisso muito grande com a responsabilidade, né? Por isso que eu trouxe esse slide. É preciso um dia que alguém tenha a coragem de dizer, para todos, se elas estão corporativistas ou não, isso nem me interessa. Mas elas têm que tomar cuidado com o que elas mostram. Porque o ser humano, porque Deus quis, ele imita a mãe. Ele imita aquilo que ele vê. Eu perguntei para o jornalista, mas meu filho, pelo amor de Deus, me explica uma coisa. Por que você só notícia ruim aí? Por que você só noticia tragédia? Por que você só não noticia morte? Você sabe, cara, eu tenho certeza absoluta que nesse mesmo momento, em vários lugares do mundo, não estão acontecendo tantas coisas maravilhosas. Por que você não noticia coisa boa? Por que só coisa ruim? E um jornalista me respondeu, doutor, não funciona assim como o senhor quer. Só notícia ruim é que vende. E é por isso que quando eu tenho o hábito de ler jornal todo dia, pela manhã, é por isso que a gente abre os jornais e vê todas essas notícias e sempre vence disparadamente as notícias trágicas. Eu quero viver num dia em que eu abro um jornal e que prevaleçam as notícias do bem, para cima, para frente, de pessoas que fizeram coisas boas. Eu não quero saber quem assassinou fulana de tal, se ela é famosa ou se ela não é famosa. Puxa, tudo se renova na vida. Eu estive à morte 4 vezes com acidentes vasculares cerebrais, me renovei por 4 vezes. Por que a gente não estimula, em vez de xingar, a imprensa se renovar, a imprensa melhorar, a imprensa começar a reconhecer as coisas boas que acontecem em cada cidadezinha, por exemplo, do nosso país, de coisa boa, de um gesto legal, de uma coisa boa. É muito raro abrir um jornal e ler uma notícia boa. Essa é a minha mensagem, com todo o respeito a você, meu assessor de imprensa, e eu acho que a mídia não é diferente, ela é composta por seres humanos. Ela também podia se renovar, e nós podíamos ter uma nova mídia, não só no nosso país, mas como no mundo inteiro. A escola, para terminar, a Escola Paulista de Medicina, ela tem um departamento só de esporte adaptado, e essas pessoas, para quem... Tem idoso, tem velhinho que acorda de manhã reclamando, vai dormir reclamando e não para de encher o saco dos outros. Mas quando a gente trabalha com pessoas como essas,
quando a gente trabalha com pessoas que têm alguma deficiência física, a gente para de reclamar. E agora eu vi que eu esqueci de dizer um outro jeito de prolongar a vida. Eu tinha falado que fazer exercício e esporte, e eu esqueci de falar olhando para essa moça. Foi essa moça, muito obrigado, moça. Foi essa moça que me lembrou. Existe uma maneira também mais bacana, espiritualizada, de a gente prolongar a vida, é a gente estar conectado com Deus. Porque se é verdade, para todo mundo que acredita em Deus, que a gente tem uma centelha divina no nosso coração e no nosso corpo, estando com Ele, nós haveremos de viver a mais. Todos os indivíduos possuem vícios e virtudes. Caberá a eles enaltecer suas virtudes e controlar seus vícios. É isso que a gente deveria aprender na infância. E a melhor maneira de se aprender isso é com o esporte. Nós, na escola, eu vou falar muito rapidamente, a gente lutou muito contra, por exemplo, a CBF, contra a Nike. Eu, por exemplo, quase recebi uma intimação judicial porque fui contra a Olimpíada em Pequim. Em Pequim não tinha Covid ainda, não tinha nada. E era uma cidade que era tão poluída, primeiro que você não enxergava nada, e todo mundo andava de máscara. O chinês sempre gostou de usar máscara. O meu pai ganhou um prêmio na China. Eu sou filho de um dos maiores pediatras que teve na história da medicina do nosso país. Eu sou filho de Benjamin José Schmidt, criador, incentivador e disseminador em todo o planeta do teste do pezinho. E que também humildemente, muito obrigado. E ele é o meu guia até hoje. Benjamin José Schmidt salvou muitas vidas no nosso país e no mundo inteiro com o teste do pezinho, porque a gente só consegue reconhecer essas doenças através do teste. Nem esquecendo a medicina online, mesmo examinando o bebê, mesmo fazendo exames no bebê. Aliás, por fazer exames, agora os médicos cada vez mais, eles pedem cada vez mais e mais e mais exames. Vou aproveitar que eu já passei um pouquinho do horário mesmo e vou fazer a pergunta para todos vocês uma vez só, para vocês verem se tem alguém que me responde isso aqui. Alguém de vocês que veio aqui, agradeço a presença de todos vocês, alguém de vocês aqui conhece algum exame de laboratório, de imagem, de genética, de DNA, de sangue, de xixi, de fezes, que mostre no resultado o que seu coração está pensando? Então, meu Deus do céu, não basta pedir exame de laboratório, a medicina não pode ser simplificada. Está com dor de nariz, toma Narigol, vai no Google, procura o remédio. Medicina não é remédio, medicina é um contexto. O médico tem que fazer apologia da psicologia. E a psicologia, eu estive agora num lugar onde se praticava esqui, conheci duas psiquiatras e falaram, doutor, professor, está acontecendo isso no mundo, professor. A psiquiatria está ganhando cada vez mais importância. E as pessoas finalmente estão passando a entender que um filho nosso pode nos adoecer, assim como eles podem nos dar a maior alegria da vida, a nos dar um neto. É preciso que os médicos prestem atenção na psicologia. O doping produz, não vale a pena roubar e não vale a pena se dopar, porque o músculo, ele acaba sendo mal formado, o sarcômero, e ele acaba se deformando, então ele tem muita lesão muscular. Teve um jogador daqueles que eu citei, não vou falar o nome agora, porque eu vou falar sobre doping. E teve um jogador que parou de jogar futebol precocemente porque usava muito hormônio na época do crescimento. Então, vamos praticar o esporte como os gregos. Nus! Sem nada a esconder. Mas não eroticamente. Ele já pensou em bobagem, né? Não! Vamos fazer esporte do bem. Como era bom ver um futebol quando todo mundo jogava futebol fazendo por amor à bola. Como eu joguei bola, agradeço a Deus a chance que eu tive de jogar tanta bola e sempre jogar com tanto amor. Existe, olha,
nós já estamos fazendo os exercícios, ó. Olha aqui, isso aqui, que maravilha. Ó. Isso aqui é 2021. Até agora, nós estamos em 2022, certo? Vamos supor que isso aqui seja um cromossomo. E no finalzinho do cromossomo, existem genes e DNA que se chama telomerase. Eu vou repetir, telomerase. E aqui parece que está o segredo da longevidade. Porque quando a gente envelhece, essa telomerase vai desaparecendo. Vão desaparecendo os cromossomos do fim dos 23 pares de cromossomos que a gente tem. E se descobriu, se fez ciência, e dessa vez a Escola Paulista de Medicina não participou, mas nós estamos preparando um trabalho para fazer com exercícios físicos de alta intensidade. Por exemplo, dar um tiro de corrida, dar um tiro na natação, parece que aumenta a transcriptase reversa, que volta a formar o telômero. Eu não diria que o homem vai ser eterno a nenhum de vocês, mas eu posso dizer com propriedade, porque logo no comecinho do ano que vem, por ter começado entre 16 e 17 anos de idade, em 1973, quando eu entrei e virei monitor da anatomia patológica da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, eu vou completar no comecinho do ano que vem meio século estudando, praticando, publicando e tratando de pacientes neuromusculares. São 50 anos. Então eu vou dizer com muita propriedade que a gente realmente tem condições hoje de envelhecer com saúde. E, de novo, depende de vocês, depende de você, depende de você. Tem que levantar, e se gosta ou se não gosta, não me interessa. A vida não reconhece a inatividade. Tem que praticar esporte não para ficar bonita, não para virar uma artista de TV, tem que praticar esporte para ter vida independente, gente. Olha aqui, o cara que toma drogas, ó, hormônios, isso aqui é uma necrose muscular, ó. Todos esses núcleos são de macrofagia. E depois que a fibra se necrosa, ela acaba desaparecendo, né? Outra vez, ó, a fibra se rompe, ó, em vários pedaços, ó. Existe o se romper natural, é importante que uma fibra muscular se rompa em certo grau, porque é assim que a gente ganha massa muscular, ganha hipertrofia, mas não sob o uso de hormônios, né? Olha como a fibra fica totalmente, essa fibra eu dei o nome de fibra em turbilhão, né? Ela fica totalmente desorganizada, é uma hipertrofia anômala. Falando sobre isso, eu quero dizer que, para todos os atletas aqui, quando eu me tornei campeão de basquete no Clube Atlético Paulistano, no SECAP, eu usei essas 3 frases para os meus atletas. Não existe atalho para o sucesso. A gente tem que trabalhar, gente. A gente tem que lutar, tem que treinar. Quer ser campeão? Pois você tem que treinar, você tem que suar, tem que lutar por isso. Não existe atalho para ser campeão. E, de novo, como no começo da aula, não existe atalho para a felicidade. Eu posso estar feliz hoje, sou velhinho, e amanhã eu vou acordar deprimido. É constante. Confiem nos seus pensamentos. Lutem. Olha, que frase linda do Ângelo Monesi, um psicoterapeuta da nossa clínica. O ego vive no sangue, mas mora na memória. Ângelo Monesi. O que significa isso? Às vezes, quando a gente fica muito, muito idoso, tem certas pessoas que perdem a memória. A maneira deles recuperarem a vontade e o prazer de viver é recuperar a ideia daquilo que eles eram, das pessoas que eles foram, das coisas boas que eles fizeram e de tudo que eles criaram. E para resumir tudo isso, eu quero dizer que o esporte é o complemento perfeito para a mente humana. É no esporte que a gente acaba aprendendo qual é a real beleza da vida. A diferença da conduta humana é muito simples. Ou a gente faz que nem faz o paulistano, uma sociedade educada, né? Uma sociedade que estimula o convívio social, onde se dá prazer em passar um dia no clube, ou a gente vai favorecer as enfermidades.
Então, depende só de nós como que a gente vai querer viver, os nossos netos e assim por diante. Nunca nada vem na nossa vida para o mal, só para o bem. A gente aprendeu muito por Covid. Os médicos, por exemplo, aprenderam através das poucas autópsias, porque o nosso governador, infelizmente, simplesmente proibiu as autópsias no estado de São Paulo. Então, todo mundo pode morrer de Covid. Pode por Covid, não tem autópsia. Eu vou dizer para vocês agora como patologista, 50 anos de anatomia patológica só. Não é fácil dar um atestado de óbito. Às vezes eu tenho um laudo de autópsia, a paciente tem um tumor de rim, uma hipertensão e um diabetes mellitus. Do que ela morreu? Não é matemática. Meu Deus do céu, se já é tão difícil eu laudar um atestado de óbito, com uma autópsia completa, bem feita, com cortes histológicos. Imagina esse censo de mortes de Covid desse jeito, sem autópsia. Mas o que nós aprendemos? O mundo estava andando muito rápido. E talvez esse vírus tenha vindo para nos fazer refletir. E um extraordinário, acho que era George Harrison, era dos Beatles, né? George Harrison foi lá para a Amazônia e falou uma coisa muito bonita. Ele foi estudar os rouxinóis, esses pássaros maravilhosos. E ele percebeu uma coisa e deixou uma mensagem para o mundo. Ele percebeu que nos locais de desmatamento, nos locais de muito barulho, os rouxinóis, para dar uma cantadinha nas rouxinóias, tinha que cantar mais alto. Obrigado pela presença, minha tia Sabina Kurkerkorn. Muito contente de você estar aqui. E a pergunta que George Harrison deixou para a humanidade: quanto mais alto vai ser possível os rouxinóis cantarem? É o momento da gente parar, já que o mundo parou, refletir no tipo de vida que a gente está vivendo e cuidar melhor do nosso planeta. A vida não é um negócio, pois a vida sempre foi e será espetacular. E é na real beleza do esporte o caminho do homem para que ele se aperceba da real beleza da vida. Último slide, antes de eu falar e terminar com amor. Esse velhinho aqui, me falaram hoje que tem uma senhora com 103 anos. Ela está presente aqui agora, que eu vou dar um livro para ela. Não está mais presente. 97 está bom para mim. Então vai ser uma coleção literária para a senhora. Parabéns. Quero ver a senhora levantando peso amanhã lá no Paulistano. Certo? Fazendo abdominal. Quero ver a senhora até 106 anos. Pois é, esse indiano aqui, olha só que coisa linda para terminar. Esse indiano aqui estava fazendo maratona em Nova York, com meu amigo Acari, e tinha na época mais de 100 anos. E o Acari estava correndo, pá. De repente esse cara pega e passa o Acari. O Acari é muito convencido. A hora que ele viu esse velho passar ele lá em Nova York, você tá louco. Aí o Acari acelerou, passou o velho. E começou a dar risada, não sei o que, pra quê? Não deu 2 minutos, o velho passou ele de novo. O Acari ficou louco. O Acari ficou louco. Aí o Acari foi conversar com ele. O Acari é um brilhante pesquisador e cientista. Foi um verdadeiro irmão na minha vida. E o Acari perguntou para esse senhor: senhor, o senhor deve ter treinado desde que o senhor nasceu a correr, com essa idade. Como o senhor consegue correr menos de 4 minutos o quilômetro a mais que eu? O senhor deve ter treinado muito. E o velhinho respondeu para ele: que nada, filho. Tá vendo aquele outro lá? O outro tinha 70, 80 anos de idade. Aquele cara lá é meu filho. Ele começou a me encher o saco para eu fazer alguma coisa e eu resolvi começar a correr. Eu vou deixar e falar de novo essa mensagem, eu quero deixar no Paulistano. Nunca é tarde para nada nessa vida. Melhor a gente começar a fazer agora
do que passar uma vida inteira sem fazer. Os alunos hoje em dia, eu não sei se a gente pode chamar de aluno, muitos a gente tem que chamar de pestinhas. Então, para eu enganar eles, durante a minha vida, eu sempre tive que contar histórias de amor, por exemplo, né? E eu vou contar em 1 minuto e meio a história de amor que vai terminar a nossa palestra de hoje. Porque, afinal de contas, talvez Deus tenha criado tudo isso só por causa do amor. Não existe nenhum animal no planeta que tenha a mesma expressão de amor que o ser humano. Isso não tem preço, o amor do ser humano. E Eros e Psique. Psique era uma mulher maravilhosa, espetacular. E Eros era o cara, né? Se trabalhasse na Globo, não teria outro artista, né? Era o cara, imagina, era o Eros, o deus do amor, o mais belo, o mais bonito, mais tudo. E a Psique conheceu o Eros, e o Eros tinha pedido para ela, na primeira noite, que ela podia fazer o que ela quisesse, mas ela jamais poderia tirar o véu de cima da cabeça e olhar no rosto de Eros, nunca que ela pudesse fazer isso. Mas ela desobedeceu, e logo na primeira noite, ela, afinal de contas, ela estava beijando, né? Ali ela queria saber quem que ela estava beijando, e acabou descobrindo o rosto de Eros, e Eros, ao vê-la, ficou muito, muito triste, e falou para ela, olha, você me desculpe, o amor, sempre para existir, tem que ter um mínimo de segredo, tem que ter um mínimo de ocultação. Ao me descobrir o meu rosto, você terminou com o meu amor. Eu uso isto para dizer para o meu amor, para minha esposa, que se eu fosse Eros, e ela fosse a Psique, ela podia me descobrir quantas vezes ela quisesse, que o meu amor por ela é verdade que hoje em dia, depois de mais de 30 anos de casamento, que as discussões aumentaram. Mas para mim, e de quem que não aumenta? Mas para mim o amor continua igual. E continua tanto igual que eu vou terminar dizendo isso aqui para você. Que se eu fosse o Aladim e tivesse uma lâmpada mágica, meu amor, eu sempre escolheria e faria ter feito o que eu fiz. Eu escolheria ter te conhecido, vivido e casado com você, Patrícia, meu amor. Obrigada, que lindo. Muito obrigado.